Paolo Odacir Scevignani, nasci 29 de junho de 47 e profissão colono lavrador. Meu nome é Nelson de la Justina, tenho 76 anos e a profissão é de professor aposentado. Mirtes Terezinha Rigo da Cruz, 80 anos, cirurgiã dentista aposentada. Bem, os trentinos, eles vieram da região do Sul Tirol, que era do Trentino de hoje, né? Pertencia ao Império Austro-Húngaro. Então, eles naquela época, um dos principais problemas era que a agricultura lá estava em decadência bastante. E eles estavam quase que passando fome, e eles, através do governo brasileiro, que prometeu assim que aqui havia, né, abundância de tudo, então eles se influenciaram e vieram para o Brasil. Mas eles achavam que aqui iam encontrar na cucanha, né, viver numa boa e ter bastante coisa à disposição, mas não foi isso que quando chegaram aqui aconteceu. Eu aprendi primeiro português, porque meus pais, eles acharam que era melhor aprender a falar português por causa da escola, que depois a gente teria dificuldades no primário, na escola primária. E também entre eles dois falavam em italiano. Então eu me acostumei a ouvir o italiano. Então, como uma língua é sempre sonora, o nosso ouvido já foi ficando acostumado a ouvir o dialeto. Aprendi italiano. A primeira conversa que eu tive com a família de criança foi em italiano. Eu aprendi primeiro o italiano, o dialeto nosso que nós falamos aqui em Rodeio, porque eu vivia com os meus avós de pequeno e também ia lá em casa, que nós morávamos perto. E eles costumavam falar o dialeto italiano e eu também aprendi o dialeto italiano. Em tudo. Português praticamente a gente não sabia antes de ir na escola. Na escola era difícil, porque a professora era exigente, tinha que aprender o brasileiro e não tinha como aprender. E nós ganhávamos camada de pau por causa que nós não dava dentro, porque dava um segundo, nós virava o italiano dentro da escola e era obrigado a acompanhar o português para aprender. Só que nós saía da sala de aula, já até em casa era só italiano. Que nós fomos criados assim, só italiano, e para nós era o legítimo. Eu só comecei a ir na escola em 1955. Aí já se falava o português, era exigido, né? E eram as irmãs, as professoras que davam aula. Então elas exigiam que a gente falasse o português, porque era obrigatório. Mas se não, quando a gente ia com os colegas para a escola, a gente falava o dialeto, e depois lá na escola também, no recreio, e de vez em quando, durante a aula, também a gente se comunicava em dialeto italiano. Em nossa casa, falamos o português, afinal somos brasileiros, mas como o dialeto sempre está presente, principalmente em algumas expressões que ainda uso em casa com meus filhos, como tipo assim, você quer dizer, aquela pessoa é rápida, ela é come na chaieta, o relâmpago, e outras coisas também que nós usamos, às vezes quando queremos falar, também para nossos filhos aprenderem, você quer dizer que uma pessoa é muito demorada, ela demora para fazer as coisas, então eu digo em italiano, te sei pegro come l'an della fame, porque o ano da fome é muito demorado. Eu com minha esposa sou italiano o dia todo. E vem a filha, então já virou para português por causa que ela entende só em português. Mas eu com minha esposa de manhã à noite é italiano. O italiano, quando ele veio para cá, claro que a língua dele era aquela do dialeto. Daí, com o passar dos anos, principalmente na Primeira Guerra, entre 1914 e 1918, as aulas eram dadas todas em italiano nessa época. Os professores eram
italianos, na sua maioria, e davam aula em italiano. E na Segunda Guerra também aconteceu isso aí, de 1939 a 1945, que o nosso presidente, que era o Getúlio Vargas, um ditador, ele proibiu insistentemente o uso da língua portuguesa, a língua italiana e outras línguas também, né, como alemão, polonês, essas línguas aí. Então eles passaram a sofrer mais perseguições. Nós éramos um grupo de amigos que íamos nas nossas casas, de um e de outro, à noite, tocar, cantar, e sempre músicas italianas, trentinas, músicas românticas. E aí surgiu uma ideia de formar um grupo folclórico. Então, a partir daí, nós começamos a nos reunirmos para ensaiar. Então, do Gibrac, nasceu o Círculo Trentino. O Círculo Trentino promoveu tantas ações, jantares, il Disnar della Nona, la Cena del Nono, comédias, muita coisa de noites culturais. O Círculo Trentino, e sempre também voltado para o intuito mais forte, sempre foi o dialeto, conservar o dialeto. Então nós abrigamos dentro do prédio do Círculo Trentino o Museu de Usos e Costumes Trentinos. Ele é o maior da América do Sul, em museu no gênero dele, Usos e Costumes Trentinos. Um caso interessante que aconteceu em rodeio, e muito assim, que fica até na memória de muita gente, é que em rodeio nunca tinha aparecido um helicóptero. E isso aconteceu na enchente de 83. Esse helicóptero, eles falaram que ele vinha num domingo de manhã às 9 horas. E os padres na igreja avisaram que vinha o helicóptero, que vinha o helicóptero, e a notícia foi se espalhando por todo o município. Já de madrugada, eles estavam aqui no pasto, perto dos Fleiras, aqui no bairro Glória, e era dele que aspettava che venisse l'elicottero, e voleva vederlo. Allora pieno di gente per tutto, su della rua il Desciora, la rua qui il Desciotto, de Rodeo, la Kennedy, Dencoine, e mi stia lì a Rente, era vicino lì dei pascoli, dei Feleri. E di repente attaccava a venire col mostro su, banda al pic, le vignusone, il chatrat ben lì messo, attaccava a sgolar, ombrelle, le storte le ombrelle, sai? Gente che pregava, donne che si sapevano dei caveri, comandare che l'anima di quei che era su, che forse si copia. Vacche dei feli qua e là, correvano qua e là, porchi che scampea, galline che sgheolea, occhi che sgheolea anche, e faraone le sgolate, le desapareceste su bandal, fiume di Tajai. E tutti desesperati, e dopo gli ha visto il chatrat, allora tutti contenti, gli ha visto che veniva fuori gente, che veniva fuori soldati, quando gli ha turbato quella roba lì, gli ha saltati sui soldati, di la tacana a fare un baruglio, ben dell'altro mondo, pareva un ben de campo, de stiani. Allora il sa su, il Savirà così era su banda al pic, con la sinalere legate, allora te lo dite a me, testardo, te lo dite che ne ha banda al pic. Adesso pagami le dobine che te mi avevi promesso. Fui in Guermerino Mercato e então sono dentro, dico mi voleria, no, entrai dentro taccatonde di qua, della non mi ha mente il nome in brasiliano. E dai, e tonde. E vinha Dio e mi domandava, ma che você sta procurando? Ma quella cosa, no, ma dopo un'altra volta, ma sta procurando che Dio? Aquele negócio era un caprego, sabe? A turquês, mesmo que era così, mesmo que era. Tá. Allora sta bom, la tanaia era crompata. Dei 2 giorni dopo manchai a Grampi, che era le Cambre. Allora mi chiedi a Cambre, va su Sacramento e non so che era roba, perché era gente nuova che non conosce i mercati, chiappa di qua e di là e dai, vendi io mi domanda una donnetta che lì che laurea, ma ti sta procurando che? Ma sto procurando una cosa che non mi lembro chi era, tá? Ma visto
Dico aquele negócio de fazer cerca, de grampo, é mesmo que ele. Eu posso citar alguns, porque meu pai era feito de ditados. Para qualquer ocasião, ele dizia um ditado. Por exemplo, o tempo. Então ele dizia assim, nuvole rosse alla sera, bom tempo se espera. Nuvole rosse alla mattina, o sventola o spiovesina. E dava certo. Né depressa, perché viene il temporale. È quel che vasò per il canel che lustra la pelle. Sa voi non sta bene, e dopo fai un lavoro ben fatto, portare la legna alla nonna stasera, perché c'aveva passo a cintura, al tuo papà diceva, perché le sapeva, porco dio, tutte le sere una camada. Posso contar uma? O homem vinha da roça, todo suado, cansado, tudo molhado de suor. Chegou em casa, a mulher dele disse assim para ele, homem, dai, já que te sei tudo sudar, tudo banhar, va torme encheio de água. Ele não abriu a boca, não reclamou, foi, pegou o balde de água, quando chegou na frente dela, jogou todo em cima dela. E disse o seguinte, adesso te sei banhada anche a ti, te puoi andare a torte lo scecchio di acqua. O jovem hoje em dia não tem mais interesse do italiano, porque os meus netos vêm aqui, não entendem o italiano. Eu percebo que o interesse dos jovens talvez não seja muito, ou como gostaríamos que eles tivessem um interesse maior. Infelizmente, os nossos jovens, agora eles não têm praticamente assim umas aulas do nosso dialeto. Eles ainda aprendem o italiano clássico, então não é dentro do nosso dialeto. As palavras que eram usadas, o que os nossos antepassados usavam, mas isso está desaparecendo com o tempo. Eu não sei o que vai acontecer, mas infelizmente eu acho que o nosso dialeto aos poucos, se ele não for, ele pode até desaparecer com o tempo. Então eu nesse ponto não vejo uma coisa assim progressiva muito grande. Talvez melhore.